Louvado seja o Senhor. Bem-vindo a cada um de vós no estudo bíblico desta noite em nome de Jesus. A minha oração que seja um tempo rico para cada um de nós. Não ouvisse amém. Pai, te agradecemos pelo estudo bíblico. Obrigado por todos os teus filhos, membros, ministros que estão aqui esta noite e na igreja sede e em todos os vários distritos e grupos e em todos os lugares, na online e em todos os estados e em todas as regiões, onde quer que estejam a ouvir juntos a palavra de Deus, África e além. Pedimos, Senhor, que esta noite abra os olhos de cada um de nós para que veja coisas maravilhosas da Tua palavra em nome de Jesus. Alumia-nos, Senhor. Oramos para que não seja somente um estudo para a cabeça, seja para o coração de cada um em nome de Jesus. Oramos, Senhor, que a graça de permanecermos na palavra, a força de sermos obedientes à palavra, dê a cada um de nós esta noite em nome de Jesus. Guarda-nos despertados, nos ajuda, Senhor, para recebermos tudo que tens enviado para cada um de nós. Em nome poderoso de Jesus oramos. E o povo de Deus diz... Tal como sabeis, aprendemos a epístola de Paulo aos Coríntios. E o Senhor tem revelado-nos grandes coisas maravilhosas, especialmente quando viermos aos 1 Coríntios, capítulo 3. O Senhor tem nos ensinado alguma coisa muito importante, coisa essencial para cada um de nós. Lemos. Aprendemos de capítulo 3, de 1 até 8. Agora viemos ao verso 9, e esta noite estamos a olhar os versos 9 até ao 23. Olha o verso 9. 1 Coríntios 3, verso 9. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo, porque nós somos cooperadores de Deus, o apóstolo Paulo tinha falado dele mesmo como apóstolo e também com Apolos, que regava o que ele tinha já plantado. Queria que os coríntios crentes pudessem entender que o plantador Paulo e o regador Apolos cooperavam juntamente com Deus, que não havia nenhuma divisão, não havia desunidade, não havia nenhuma desafeição entre Paulo e Apolos, mas os crentes coríntios não estavam a entender muito bem, por isso eram carnais no seu entendimento, eram carnais na sua expressão, eram carnais nas suas afeições, eram carnais na sua resposta à palavra do Senhor. Por isso disse, alguns diziam, eu sou de Paulo, outro dizia, eu sou de Apolos, outro dizia, eu sou de Silvano, significa que o outro dizia, era de Pedro, outro dizia, nem reconheço nenhum homem, eu sou de Cristo. Então o apóstolo Paulo lhes perguntou, será que Cristo é dividido? Será que o Salvador é dividido? Será que o nosso Senhor é dividido? Será que o Filho de Deus que nos enviou a vós e nos deu o ministério de profetas e apóstolos, alguns evangelistas, outros professores, este mesmo Cristo, este mesmo Senhor que nos deu todos esses ministros e todos os pastores, será que esse Cristo é dividido? Queria lhes trazer de volta em comum para que tivessem o entendimento real, que quer que seja a palavra da salvação que vem de Paulo, ou a palavra de fortalecimento que vem de Apolos, tudo ainda é um, porque as Escrituras nos é dada pela inspiração de Deus, e tudo que vem de Paulo, que vem de Apolos, que vem de Silvano, que vem dos apóstolos, que vem dos profetas, que vem do evangelista, que vem do pastor, que vem do professor, tudo é proveitoso para a doutrina, para repreender,
para redarguir e exortar e para a correção, de modo que Deus possa usar todos esses ministros para trazer-nos à perfeição e que sejamos perfeitamente preparados para boas obras. É por isso, enfatiza agora, diz, porque nós, todos pregadores, porque nós, todos ministros, nós, todos pastores, somos cooperadores com Deus. Trabalhar com Deus. 2, trabalhamos um com o outro e temos um propósito, reconhecemos uma coisa, que sois lavoura de Deus e sois edifícios de Deus. Nos diz no verso 10, no verso 10 diz, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio e arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele. Veja o que ele enfatiza. Alguém coloca o fundamento e o apóstolo Paulo faz o fundamento e a seguir outra pessoa, o pastor, o professor, venha depois disso e edifica sobre ele. Diz, veja cada um como edifica sobre ele. Cada um que vem mais tarde como pastor, mais tarde como professor, ou mais tarde como conselheiro, ou mais tarde como ajudador. Veja cada um como edifica sobre ele. É por isso que estamos a olhar a palavra esta noite, construindo junto com Deus em vista da eternidade. Os apóstolos edificavam com Deus e tinham a eternidade em vista e tinham a alma que não morre, vinha os santos em vista e ministros que estavam a olhar o seu destino, olhando para a sua chamada na luz da eternidade. O professor vem depois disso, o ajudador vem após isso, o ministro que suporta, o ministério que suporta vem após isso, está edificando no fundamento que os apóstolos fizeram e faz isso na luz da eternidade. Fala de todos nós como membros, como ministros, fala de nós como pregadores e o povo de Deus, fala de nós como cada um que contribui alguma coisa para a edificação e para o crescimento e a edificação do corpo de Cristo, que entendemos que temos que edificar com Deus e entendemos que temos que construir com vista à eternidade. Esta noite, construindo junto com Deus em vista da eternidade. Dividimos a mensagem em 3 partes. 1. A fundação recebida pelo sábio construtor. O fundamento ou a fundação recebida pelo sábio arquiteto. Há um arquiteto e há um construtor, tem que haver um arquiteto. Tem que fazer a construção, que dá os princípios, que dá todos os processos que temos que seguir, e o construtor vem após e tem que edificar o reino, quer edificar a igreja, quer edificar toda a família, quer edificar todo o indivíduo que vem ao reino de Deus e olha para o padrão, olha para o que o Senhor colocou, e como o sábio arquiteto, o sábio arquiteto segue o padrão e coloca o fundamento e edifica sobre o fundamento. Ponto número 1. A fundação recebida pelo sábio construtor. Ponto número 2. O fogo para revelar o ministério digno ou inútil. Tudo que fazemos é um ministério. Os que suportam, os que ensinam, os que aconselham, os que guiam outras pessoas, é tudo um ministério. Outros ministérios são dignos e são dignos da sua chamada, outros ministérios são inúteis. Outros ministérios são proveitosos, outros ministérios não têm nenhuma coisa positiva, não têm nada para a vida da igreja, para a vida das famílias, para a vida dos membros da igreja.
E o fogo vai testar tudo que fazemos. O fogo vai testar mesmo agora, assim que continuarmos. O fogo vai testar e no fim do tempo, o fogo que revelar o ministério digno ou o ministério inútil. Ponto número 3. A tolice que reside em todos os membros sábios do mundo. Membros sábios do mundo. Alguns membros são em Coríntios, alegravam-se em filosofia e na sabedoria grega. O Senhor queria usar o apóstolo Paulo para lhes alumiar, para lhes educar e para mostrá-los o caminho, abrir os seus olhos para o fato de que a sabedoria mundana nas coisas de Deus, a sabedoria mundana no ministério, a sabedoria mundana no nosso serviço ao Senhor é tolice na vista do Senhor. E porque é tolice, não será recompensado pelo Senhor. A tolice que reside em todos os membros sábios do mundo. Voltamos para o ponto número 1 agora. É a fundação recebida pelo sábio construtor. Olhamos para 1 Coríntios capítulo 3, estamos lendo o verso 10. Em 1 Coríntios 3, verso 10, diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. Eu pus o fundamento para vir ao ministério. Precisamos da graça de Deus. Precisamos da salvação antes do serviço. Precisamos de santificação antes do serviço. E se temos que ser salvos pela graça, sois salvos pela fé, e isso não vem de vós mesmos, é a graça de Deus. O apóstolo Paulo disse: recebi a graça de Deus, número 1, para ser salvo, vai servir ao Senhor, vai pregar o Evangelho, vai edificar a igreja, vai ser um edificador juntamente com Deus. Deus é digno, Deus é santo, é justo, Deus é reto. O pecador não pode se unir com Deus para edificar nenhuma coisa no reino de Deus. O pecador pode ir ao seminário, o pecador lê a Bíblia em todo o tempo, e se não foi salvo e não tem a graça de Deus, não pode juntar-se com Deus, não pode ser parceiro com Deus e edificar nenhuma coisa. De acordo com a graça de Deus que me foi dada, a graça vem para a vida de alguém e lhe faz nascer de novo, salvo, primeiramente. Segundo a graça de Deus que me foi dada, é a mesma graça, depois de sermos salvos, que nos leva à santificação. Porque Deus diz: eu sou santo, e diz: sede santos, pois. E se temos que ministrar com Deus, e se temos que edificar junto com Deus, se temos que converter pecadores a santos, se temos que mudar o mundo para o Senhor, se temos que trazer os pecadores ao reino de Deus e prepará-los para a eternidade, nós, pessoalmente, estamos preparados para a eternidade. Porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Sem a santificação ninguém pode servir ao Senhor. Sem a santidade ninguém pode trabalhar junto com Deus. A salvação vem à nossa vida pela graça de Deus. Número 2, santificação vem pela graça de Deus. E depois, número 3, serviço no reino de Deus. De acordo com a graça de Deus que me foi dada, salvo. Segundo a graça de Deus que me foi dada, santificado. Segundo a graça de Deus que me foi dada e colocado no serviço de Deus, pus como o sábio arquiteto o fundamento e o outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Olhamos para 3 coisas aqui. Número 1, o compromisso do construtor principal com a fundação do templo de Deus. O construtor principal comprometido na fundação do templo de Deus. Quando falamos do templo de Deus, Deus faz muito claro, neste mesmo capítulo, no verso 16,
nos diz no verso 16, diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Na essência, de novo, o Espírito de Deus dá testemunho em vosso coração que sois filhos de Deus, santificados. O Espírito de Deus santifica, sois justos, derrubou a natureza adâmica, removeu o coração da pedra e vos deu o coração de carne, e a presença do Espírito, sabeis que por aquele poder do Espírito, e sabeis que por aquela capacitação do Espírito és filho de Deus, torna-se o templo de Deus. Cada indivíduo, cada crente individual é templo de Deus. E juntamente, como igreja, tornamos-nos o templo do Deus juntamente. Sois templo de Deus. Nos diz, segundo aos Coríntios, capítulo 6, 16. Segundo aos Coríntios 6, verso 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Olha para isso. Vós sois o templo do Deus vivente. Tu como crente individual, tu como o corpo na Assembleia da Comunhão do Povo de Deus juntamente, sois vós o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, no plural, neles habitarei, fala da coleção, da Assembleia, da Comunhão, dos filhos reais de Deus, como o templo de Deus. E diz mais, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Agora, o construtor principal é cometido à fundação daquele templo, o templo de Deus. Em Isaías capítulo 28, 16. Isaías 28, estamos lendo aqui o verso 16. Diz: portanto, assim diz o Senhor, uma pedra já aprovada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse. E se andamos junto com Deus, se trabalhamos junto com Deus, não iremos destruir a fundação, não iremos substituir a fundação, não iremos contaminar a fundação. Ele colocou a fundação, e quando colocou a fundação, quer que nós, como cooperadores com Ele, como cooperadores com Deus, para cooperarmos com Ele e ajudar para edificar, para ajudar a dar confiança ao povo naquele fundamento. Nos diz 1 de Pedro 2, 6. 1 de Pedro 2, 6. Pelo que? Eis que pôs em Sião uma pedra de esquina, uma pedra preciosa, e quem crê nele não será confundido. Quer que possamos ajudar os pecadores para se converter dos seus pecados e crerem no Senhor Jesus Cristo, e quer que ajudemos aqueles que já se converteram prontamente, aqueles que creem prontamente, para serem estabelecidos naquele fundamento, o Senhor Jesus Cristo. Voltamos à segunda parte disso agora, que a consagração do ministro à fundação de seu santo templo. Voltamos para 1 Coríntios 3, 1 Coríntios capítulo 3, estamos lendo o verso 10. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, eu pus o fundamento e outro edifica sobre ele. Outro edifica sobre ele. O que significa? Quando o fundamento é colocado na igreja, a igreja do Deus vivente, alguém colocou aquele fundamento. Deus usou o apóstolo Paulo para levantar a igreja em Coríntio, e depois de ter levantado, outros tinham que vir. Devia haver um pastor naquela igreja local, tinha que haver um professor na igreja local, um conselheiro naquela igreja local. É por isso de que está a falar. Outros edificam sobre ele, e diz:
Mas veja cada um, seja um profeta ou evangelista, quer seja pastor ou um professor, quer o conselheiro ou um ajudador, qualquer um que vem para edificar naquele fundamento, veja como cada um edifica sobre ele, veja como cada um edifica sobre ele. Quando olharmos a nossa vida como indivíduos, tu és crente, és filho de Deus, alguém pregou o evangelho a ti, a fundação foi colocada, você não sabias nada acerca de Cristo, não sabias nada acerca do Senhor, não sabias nada acerca do Salvador, alguém veio e trouxe a palavra de Deus para ti, e o fundamento da nossa salvação, o Senhor Jesus Cristo, como foi colocado, e tu creste no Senhor Jesus Cristo como o teu Salvador pessoal, e outro agora vem para edificar sobre ele. Alguém está a fazer o aconselhamento, alguém está a dar o aconselhamento, alguém te diz como filho de Deus, tu és a nova criatura em Cristo Jesus, este é o caminho pelo qual deves andar, aquele é o caminho que deves andar, este é quem está edificado sobre ele, diz, deixa que cada um que aconselha, deixa que cada um quem faz o acompanhamento, deixa que cada um veja que edifica sobre ele. Assim que pertencemos à igreja, da igreja bíblica da vida profunda, alguém na igreja central colocou o fundamento e os preceitos sobre preceito, linha sobre linha, e isso foi colocado como o sábio arquiteto. Agora, quando vamos à igreja local, vamos à nossa igreja distrital, vamos à nossa igreja regional, vamos à nossa igreja estadual, então aquelas pessoas que nos pregam, depois de termos colocado o fundamento daquela fé, uma vez por todo foi dado aos santos. Aquele fundamento foi colocado, deixa que cada um em cada igreja local, cada um em cada igreja distrital veja como edifica sobre ele. O filho foi trazido ao mundo pelo pai e a mãe, e aquela criança foi ensinada a palavra do Senhor pelo esforço do pai e sua mãe. Aquela criança veio conhecer ao Senhor, o fundamento da fé foi colocado no coração, na vida daquela criança. Agora, aquela criança vai à escola, aquela criança pertence a esta secção, talvez na igreja de crianças, talvez na secção de jovens, ou talvez no campus. Então as pessoas que ensinam aquelas crianças, as pessoas que ensinam aqueles jovens e as pessoas que ensinam ao povo do campus, eles são as pessoas que edificam sobre ele. O fundamento que foi colocado no coração daquelas crianças, veja como cada um edifica sobre ele. Membros da igreja vêm juntos e somos ensinados a palavra de Deus, somos ensinados no sã fundamento, a pedra da esquina, que foi completada prontamente, e vamos à comunhão familiar. A comunhão familiar, todas as comunhões familiares, os líderes de comunhão familiar edificam sobre o fundamento e diz, deixa que o líder da igreja familiar, aqueles que nos ajudam, vejam como edificam sobre ele. Entenda, temos a igreja e temos a seção de mulheres. A seção de mulheres não é uma solitária, temos uma comunhão. Aquela comunhão das mulheres, o que fazemos é que edificamos sobre o fundamento que foi colocado prontamente. E o apóstolo Paulo disse, o arquiteto e o sábio prontamente colocou o fundamento, Cristo o Salvador, Cristo o Santificador, e Cristo o Pastor, e Cristo o nosso substituto, e Cristo o sacrifício final. Assim que vamos à comunhão das mulheres, tudo que fazemos lá, temos que edificar sobre o fundamento. Não ensinamos outra coisa acerca de Cristo, não ensinamos outra coisa acerca da família, não ensinamos outra coisa que faz pessoas se apartarem do fundamento. É por isso que o apóstolo Paulo disse, prontamente, o fundamento foi colocado e os que devem suportar o ministério, os que pregam a palavra de Deus, os que ajudam pessoas a crescer, deixa que cada um e cada mulher, deixa que cada evangelista, cada pastor,
cada pregador, cada professor, cuide como edifica sobre ele. E nos diz também acerca do Santo Templo, verso 17 aí, no verso 17 diz: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo, porque o templo de Deus é santo. É o fundamento que fomos colocados, que o templo de Deus é santo, é o fundamento que foi colocado, que Deus nos chama a cada membro, cada filho de Deus, para a santidade, e cada um que edifica sobre ele deve entender tudo que edificas, tudo que aconselhas, tudo que ensinas, tudo que imparta a vida das pessoas, ainda vá em linhagem com a santidade, porque o templo de Deus é santo, o qual sois vós. Em Efésios 2, 20. Efésios, capítulo 2, verso 20. Nos diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Nos diz de que Jesus Cristo é a pedra principal da esquina, e deu a palavra para os apóstolos, deu a palavra aos ministros que vieram para edificar de linha em linha, preceito em preceito. Tudo que fizeram é para nos fazer como o corpo de Cristo, como a Assembleia dos Filhos de Deus, para edificar na pedra principal da esquina, que é o fundamento. Nos diz no verso 21, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. Está a falar de todos os crentes, como partes diferentes, como blocos diferentes, como pedras diferentes, pedras vivas, juntamente. Não é de uma forma similar, não há divisão. Está de uma forma similar, que não há desunidade, de uma boa forma única, que não há desafeição, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. Quer que toda a igreja, assim que crescemos, os adultos, os jovens, as crianças, os homens, as mulheres, várias seções, assim que crescemos juntamente, para como o santo templo do Senhor, no verso 22, abro por favor a vossa Bíblia. A Bíblia não está na minha cara, há alguns que estão somente olhando para a minha cara. Não há nada que olhar a Bíblia na minha cara. No verso 22, no qual também vós juntamente, estão a ver isso? Em Cristo somos edificados juntamente, te arrepende dos pecados, torna-se uma alma salva, venha ao reino de Deus, e a seguir nele, assim que permaneceres nele, e você tem a figura na Cristo, você é edificado, o crente em Cristo, a graça de Deus veio em tua vida, agora és edificado juntamente, e como a habitação, como a morada de Deus em espírito, edificados para a morada de Deus em espírito. Queres edificar sobre o fundamento da palavra de Deus, tudo que Ele comandou, tudo que ensinou, tudo que nos deu, para tomarmos isso sem adicionar, sem subtrair, edificamos a vida do povo de Deus na morada de Deus. Olha o número 3 aqui. Em número 3 olhamos nossa compreensão significativa da fundação de seu glorioso templo. Nossa compreensão significativa da fundação de seu glorioso templo. Viemos a 1 Coríntios 3, estamos lendo o verso 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Diz, Jesus Cristo é o fundamento. Foi apontado por Deus, foi ungido por Deus, foi aprovado por Deus, e diz, uma vez que os seus deram a aprovação, uma vez que Deus concedeu a unção, uma vez que Deus disse, coloco em Sião um fundamento, uma pedra provada,
a pedra principal da esquina. Todo aquele que crê nele não será confundido. Colocou aquele fundamento, Jesus Cristo. Que fundamento? O fundamento da nossa salvação. Ele é o Salvador, não há outro Salvador, que não apresenta outra personalidade, não apresenta outra identidade para ser nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador, e o povo que vem naquele fundamento foram salvos. E tem a vida de alguém que é salva, que segue e prontamente nasceu de novo. Jesus Cristo é o fundamento. O que é que significa? Ele é o nosso santificador, porque ele é o nosso santificador. Todo que vê nele deve entender que se tem que estar naquele fundamento permanente, há uma santificação, há uma experiência de santificação. Então, são os santos na vista do Senhor. Nos diz que Jesus Cristo é o fundamento, ele é o sacrifício final, não há outro sacrifício. Se alguém vem e te apresenta outro animal do sacrifício e refere ao Antigo Testamento, tudo isso já passou. Cristo é o fundamento, agora é o fundamento do Evangelho, e ele é o sacrifício final, não há outro sacrifício que é necessário. Fala de Jesus Cristo, é o fundamento, ele é o pastor, e diz: minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E se edifica no fundamento, você certifica os crentes de Cristo é o fundamento, lhes faz entender que ele é o pastor, e todo o povo que é edificado naquele fundamento, e o fundamento é estabelecido neles, eles são ovelhas, não são ovelhas espalhadas, são ovelhas que seguem o pastor. Diz: Jesus Cristo é o fundamento, ele é o Senhor e Rei. E porque ele é o Senhor e Rei, se realmente edificas naquele fundamento, todo o povo que vem ao reino, todo o povo que faz aquele templo santo, estão seguindo após ele com a redenção absoluta redenção, porque reconhecem a ele como o fundamento, como o Senhor e como o Rei. Jesus Cristo é o fundamento e é o mediador, é o nosso advogado. Não há outra pessoa para mediar entre nós e Deus, e os anjos não podem estar no meio entre nós e nosso Deus. Qualquer um, quer que seja a sua estatura, não pode estar entre nós e o Deus Todo-Poderoso, porque ele é o mediador, ele é o advogado. Esse é o fundamento, e fazemos todos a olharem a Cristo, Cristo que é o autor e consumador da nossa fé. Entendam? Diz ele: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Este Jesus, o fundamento, é a palavra final, é a palavra autoritária, é a palavra que nos faz a viver e agradarmos a Deus. Não há adição a esta palavra. Este é o fundamento, está completo, não há subtração nesta palavra, é o fundamento, está completo. É por isso o apóstolo Paulo enfatizou pelo Espírito de Deus e diz: porque outro fundamento ninguém pode colocar do que o que já foi colocado, que é Cristo Jesus. Sabe, como o apóstolo Paulo falava àqueles coríntios, deve-se admirar que algum tentar adicionar ou tirar ou trazer outro fundamento. Vejamos 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11, verso 3. 2 Coríntios 11, verso 3. Mas temo que, ainda escreve a esses coríntios, eu temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também, para que as suas mentes sejam corrompidas pela simplicidade que está em Cristo. Veja, eram sufocados pela sabedoria dos gregos e pela sabedoria do povo judeu, e disse:
eu preguei a vós, deixa que a vossa mente não seja corrompida com a simplicidade que está em Cristo. No verso 4 diz, porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, depois de colocarmos o fundamento, depois do apóstolo Paulo colocar o fundamento de que Cristo é o Salvador, Cristo é o Santificador, Cristo é o Pastor, Cristo é o sacrifício final, Cristo é o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, Cristo é o mediador, é o advogado, e Cristo é a palavra final, a palavra imutável, depois dele, porque depois que alguém for, esse alguém que vem como ajudador, que é alguém que vem como suporte, alguém que vem como conselheiro, alguém que vem como o pregador ou professor, porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. O apóstolo Paulo estava preocupado que haverão pessoas que vão tentar vir pregar outro Cristo, outro Salvador. A graça não é suficiente, o Espírito de Deus não é suficiente, tem que trazer outro elemento humano. Isso muda o Evangelho, isso contamina e destrói o Evangelho. Em Gálatas capítulo 1, estamos a olhar o verso 7, Gálatas 1, verso 7, o qual não é outro, não há outro Evangelho, não há outro fundamento. Qualquer que vem e ensina acerca de outro Cristo, outro Salvador, outro pastor, outro santificador, outro pastor, e fala acerca de outro rei, outro senhor, outro mediador, outro advogado, outro qualquer, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. E vão perverter o Evangelho de Cristo. No verso 8, mas o apóstolo Paulo diz, mas ainda que nós mesmo, ou um anjo dos céus, os que colocaram o fundamento, o apóstolo Paulo disse, pela graça de Deus, como o sábio arquiteto, eu pus o fundamento. Falamos do Apolos, ele como o regador, fala de Pedro, Estevão, Silvano, ele também ajudou, mas ainda que nós, Paulo, Apolos, Pedro, outra pessoa, ou um anjo do céu, vos anuncia outro evangelho, além do que já vos temos anunciado, seja anátema. Estava muito certo acerca do fundamento que colocou, estava tão firme acerca da autenticidade, acerca da espiritualidade, acerca da infalibilidade da palavra, que disse, se alguém, ainda que seja um anjo dos céus, se pregar outro o evangelho a vós, do que o que já vos anunciamos acerca da salvação, acerca da santificação, acerca da santidade, acerca do poder do Espírito Santo e acerca das coisas que virão, acerca do futuro, e se uma outra pessoa traz um outro evangelho, do que o que aprendemos prontamente, deixa que seja anátema. No verso 9 diz, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anuncia outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Precisamos de compreender o evangelho, compreender o fundamento, estarmos firmes no fundamento, apegados no fundamento. Então, tudo quanto edificamos sobre ele, temos que edificar segundo o padrão revelado na palavra de Deus. Agora viemos ao ponto número 2. No ponto número 2, o fogo para revelar o ministério digno ou inútil. Viemos a 1 Coríntios, capítulo 3, estamos lendo o verso 12. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 12. E se alguém sobre ele, este fundamento, se algum evangelista, se algum pastor, se algum pregador, se algum professor, se algum conselheiro,
se algum suporte, se algum ajudador, se alguém edifica sobre este fundamento, formar ou edificar de ouro, prata, pedras preciosas, madeiras, feno, palha. No verso 13, a obra de cada um se manifestará, cada obra do evangelista será manifestada, cada obra do escritor será manifestada, cada um que fala da palavra do evangelista se manifestará, cada pregador dos jovens se manifestará, qualquer autor de qualquer livro do evangelho diz, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta pelo fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um no dia do julgamento. No dia de julgamento, a obra de cada um será revelada pela obra, no dia de teste e no dia de avaliação das obras que ele fez, avaliação das obras que eu faço, as obras de cada um será provada pelo fogo, e o povo provará a obra de cada um. No verso 14, diz, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. No verso 15, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. No verso 16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. No verso 17, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Três coisas estamos a olhar aqui. Número 1, a recompensa por um ministério digno e baseado na Bíblia. A recompensa por um ministério digno e baseado na palavra. Número 2, temos o arrependimento após um ministério incendiado e inútil. Se alguém vive muito ativo, como Cornélio, que saudava aqui e acolá, mas não era cuidadoso, não era estudioso, não era deliberado em ter a certeza de que está a edificar alguma coisa de qualidade, está a edificar alguma coisa apreciável, está a edificar alguma coisa espiritual, está a edificar alguma coisa para amaturar as pessoas, para fazer as pessoas crescerem. Se não for cuidadoso, para ter certeza de que está a edificar alguma coisa aceitável ao céu, aceitável a Deus, a sua obra será queimada e haverá um arrependimento eterno depois do ministério inútil incendiado. Número 3, temos a razão para um ministério ousado e valioso. Voltemos para o número 1. A recompensa por um ministério digno e baseado na Bíblia. Viemos a 1 Coríntios capítulo 3, verso 12 até 14. 1 Coríntios 3, 12. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, é precioso, prata, é precioso, pedras preciosas, madeira, feno e palha. No verso 13, a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque fogo, no dia do julgamento, no dia da avaliação, porque o dia o declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará e testará a obra de cada um, qual seja a obra de cada um. No verso 14 diz, se a obra que alguém edificar nessa parte permanecer, porque edificou no ouro, edificou na prata, edificou na pedra preciosa, se a obra que algum edificou nessa parte permanecer, a obra de um pastor, a obra de um suportador, se a obra de um evangelista, se a obra de qualquer mulher, qualquer jovem que tenha edificado sobre ele, esse receberá galardão. Ele receberá galardão. Há um dia da recordação,
há um dia que Deus irá olhar de tudo que tenhamos feito no reino, tudo que tenhamos enfatizado no reino, tudo que tenhamos edificado nas pessoas que guiamos no caminho do Senhor. Um dia da recordação vem em 2 Coríntios 5, a partir do verso 10. 2 Coríntios 5, verso 10. Diz: porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Nós, apóstolos, temos que aparecer perante o tribunal de Cristo. Nós, os profetas, os evangelistas, devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Nós, pastores da palavra, devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Nós, líderes na igreja e suportadores no ministério, temos que todos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada pregador, cada pastor, cada líder, cada obreiro, para que cada um receba segundo o que tiver feito no meio do corpo, tudo que tenhamos feito nos dias da oportunidade, tudo que fazemos nos dias do ministério, para que cada um receba o que tenha feito por meio do corpo. E diz ainda: ou bem ou mal, ou digno ou inútil, quer útil ou inútil, receberá do que tenhamos feito. O dia da recordação vem. Eclesiastes 12, estamos lendo o verso 13. Eclesiastes 12, verso 13. Ouçamos a conclusão de todo o assunto. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Você é discípulo de Cristo, ou teme a Deus e guarda os seus mandamentos? És um pastor, és um pregador. O Senhor nos enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo disse: separei-me Barnabé e Saulo para a obra na qual lhes tenho chamado. Entendes? Deves guardar os mandamentos do Senhor e temer a Deus. Quando estás administrando, estás suportando em qualquer lado, és o ganhador de almas, és o líder do grupo familiar, és obreiro, és membro do corpo de Cristo, membro da igreja, e estás dando o pão da vida e a água da vida a outras pessoas. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Por quê? No verso 14, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, porque Deus trará toda a ação ao juízo, porque Deus trará toda a contribuição a juízo, porque Deus há de trazer toda a parte, tudo o que tenhamos feito, vai trazer toda a obra ao juízo, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Eu oro para que a nossa obra não será mau, tua obra não será inútil, tua obra será digna de recompensa no dia final, em nome de Jesus. Viemos ao número 2 agora. O arrependimento após um ministério incendiado e inútil. Alguém que está a trabalhar e está despendendo energia, está despendendo todos os atributos espirituais, está despendendo dinheiro, tudo que tem, está a despender e despende, está a suar no trabalho, e no fim está a edificar somente pau, paz e feno, e o fogo vai consumir facilmente. Voltemos a 1 Coríntios 3, 12. 1 Coríntios 3, 12. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, o fundamento que foi colocado, ele não destruiu, ele não tampou com outra fundamento, ele não substituiu o fundamento, ainda crê no Senhor Jesus Cristo, e o fundamento ainda está nele, mas ele traz ouro, prata, pedra preciosa. Em vez disso, ele traz madeira, feno e palha.
no verso 13, a obra de cada um se manifestará, se é palha, se é feno, se é madeira. A obra de cada um se manifestará, na verdade, ao dia a declararão, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um, no verso 15. Se a obra de alguém se queimar, porque madeira é instável, porque é difícil. Se a obra de alguém se queimar, qualquer obra do conselheiro queimar, se a obra de qualquer divertidor queimar, o conselheiro aconselha os outros para o casamento, e ele deixa o fundamento e simpatiza com as pessoas por causa daquilo que está a passar, por causa do teu sofrimento. Eu me identifico contigo. Quem é que pode dizer que pode ficar com um homem igual? Deixa o homem. E quem é você? E deixar o tal homem? Será que isso é de acordo com o fundamento de que um homem, uma mulher, até a morte vos separe? E se nós advertimos as pessoas e se aconselhamos as pessoas de acordo com com a nossa ideia, não teremos nenhum trabalho. O único trabalho obra. Você diz que vais vender o álcool, vais vender o tabaco. Então, eu aqui quero vos dizer que não pode fazer tal isso, mas na tua condição, na tua situação, quem que dirá não para ir e fazer isso? E diz, se a obra de alguém se queimar, você aconselha pessoas no caminho errado, adverte pessoas para ir ao extremo, você traz a ideologia humana e a sabedoria humana, e você diz às pessoas, ok, se eu eras tu, penso que podia considerar isso. O que você lhe diz para considerar é contrário à palavra de Deus. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo. Todavia, como pelo fogo. Nos diz que o perigo de ensinar pessoas que desencaminham fora do reino. Em Apocalipse 3, estamos a olhar 1 e 2. Apocalipse 3, versos 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, isto diz, o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Eu sei as tuas obras no plural, ainda era um líder, não foi removido de ser um líder, ainda era o grande pastor daquela igreja em Sardos, mas Jesus disse, eu sei as tuas obras, de que tens o nome de que vives e estás morto. Você é ativo aqui e acolá, mas estás morto. Porque não estava contribuindo, não estava pregando, não estava guiando pessoas para a vida santa, porque antes que ele chegasse lá, não lhes levava para a vida abundante, para a vida espiritual, para uma vida devotada, para ter uma mente devotada aos seus, não lhes guiava, não lhes fazia crescer nas coisas da vida. Mas tu tens, no verso 2 diz, ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Que coisa boa que o homem vivia, ainda vivia, mas edificava pátria e fé, e o Senhor veio e disse, ainda precisa de coração e o corrigiu, ainda tinha que se converter, faça o que é reto. Disse, eu não achei em ti tuas obras perfeitas diante de Deus. Como líder de comunhão familiar, será que Cristo vai apanhar tuas obras perfeitas? Será que como líder de mulheres, liderando mulheres no teu distrito e grupo, será que Deus está achando tuas obras perfeitas perante Deus? Ainda que não estejas a fazer nenhuma coisa, estás somente lá, tu tens o nome de que é uma mulher líder e não estás contribuindo nenhuma coisa para o progresso da vida das pessoas,
espiritualmente. Talvez é um líder de grupo de pastores e nunca ficaste em nenhum distrito e nunca pregou nenhuma coisa, e podia estar indo à volta, você é ativo, mas a palavra não estás fazendo conforme a palavra, não podes apontar as pessoas que Deus que se salvaram como resultado da tua administração e as pessoas tornam-se santificadas, que o povo de Deus tenham convicção real biblicamente, como tu, talvez o missionário, como eu o missionário, você somente tomas o teu tempo, sempre que queres ir à igreja local. Atualmente todos os coordenadores estão lá para pregar, todo o grupo de pastores estão lá, todos os outros ajudadores estão lá e pregadores, e você não está em pé fazendo, não há programa, não há nada para mover as pessoas em frente. O Senhor diz, tu tens um nome de que vives, o nome, o título, mas não achei em ti as obras perfeitas perante Deus. O fogo irá testar, e o julgamento de Deus irá testar, e o julgamento penetrativo de Deus irá testar no dia de recordações. Onde é que tu estarás naquele tempo? Somente estarás como uma pessoa que tenha estado lá e ainda assim nada positivo que tenha contribuído para a vida das pessoas que guiamos. Olha o número 3 aqui, diz, número 3, fala daquilo que temos que fazer, a razão para um ministério ousado e valioso. Voltamos para 1 Coríntios, capítulo 3, estou lendo o verso 16. 1 Coríntios 3, estamos lendo o verso 16. Não sabeis que sois o templo de Deus? Não sabeis que a igreja de Deus é o templo de Deus? Não sabeis que cada um que é nascido de novo, aquela criança nascida de novo, aquele jovem que nasceu de novo, aquela pessoa do campus que nasceu de novo, aquela irmã, aquela menina que nasceu de novo, aquela mãe que nasceu de novo, aquele outro pai que nasceu de novo, aquele membro da igreja que nasceu de novo, não sabeis que vós, ou tu, ou ela, ou ele, é templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós, habita no Filho de Deus. Olha, o verso 17, no verso 17, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Porque o templo de Deus é santo, o qual sois vós. Olha, esta palavra sublinha a palavra na Bíblia, destruir, contaminar. Se alguém destruir o templo de Deus, estão a ver a palavra contaminar? Os coríntios não estavam entendendo, porque alguns deles eram do padrão judaico, alguns deles eram do padrão dos gentios. E há muitas pessoas hoje, e somente trabalham, não entendem. Se alguém, e Deus não tem respeito de pessoa, Deus não faz distinção, não é um Deus parcial. Se alguém quer que se chame apóstolo, quer se chamar do pastor, se alguém chama ele, qualquer que seja o título, e missionário, se alguém seja o conselheiro, seja o advertidor, ou qualquer que seja o título, se alguém destruir o templo de Deus, ele ou ela, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Agora, qual é o padrão que Deus vai usar, que Cristo vai usar no dia de juízo, com essa palavra destruir? Venha a Marcos 7, 21. Marcos 7, verso 21. No caso do povo judaico, pensavam que se temos que comer, se não lavar as tuas mãos, você está contaminado. E se não lavar o corpo é contaminado, se não lavar o interior de qualquer que seja, és contaminado. Mas Jesus disse, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, no verso 22, verso 18, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, blasfêmia, a soberba, a loucura, verso 23, todos estes males
procedem de dentro e contaminam o homem. Eles, como ministros, as tuas ações em aconselhamento, tua resposta às perguntas faz pessoas irem após coisas contaminadas de acordo com a doutrina de Cristo. Então, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo, o qual sois vós. Hebreus 12, 13. Hebreus 12, 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. E quando a Bíblia diz que se alguém destrui o templo de Deus, não é somente fala das obras da carne, fala também da amargura. Tu sabes que você pode envenenar a mente das pessoas. E Deus, na autoridade constituída, a autoridade no mundo é o governo, a autoridade em casa, pais e mães. Você pode envenenar a mente das crianças contra os seus parentes, os seus pais e mães, a autoridade na igreja, a liderança da igreja. Você pode envenenar a mente das pessoas e você pode plantar a raiz de amargura. E diz, a raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. E alguns contaminam a igreja de Deus em plantar a semente de amargura no coração das pessoas. Deus também o destruirá. Isso não é a pessoa que dirá, eu pelo fogo. As pessoas que não têm nenhuma coisa contra o fundamento e somente o que está a edificar, não fará pessoas crescer, não vai adicionar positivamente para a sua vida. Dirão, pelo fogo não haverá recompensa com eles. Mas as pessoas que contaminam os filhos de Deus e a igreja de Deus, as pessoas que trazem a amargura no coração do povo, Deus o destruirá. Em Apocalipse 21, estamos lendo o verso 8. Apocalipse 21, verso 8. Mas quanto aos tímidos e aos descrentes e aos abomináveis e aos homicidas e aos devassos e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o qual é a segunda morte. Então, no verso 27, nos diz, no verso 27, olhando para todos que contaminam pessoas, diz, e não entrará nela coisa alguma que contamine. Todas as coisas que lemos acerca dele no verso 8, há coisas contaminadas, e diz, não entrará nela coisa alguma, não entrará nenhuma coisa e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. É por isso, somos chamados para a coragem no ministério. Pastores, tens que ser corajoso no ministério, para que podes preservar a igreja de Deus, possas preservar o templo de Deus, possas preservar cada indivíduo, cada membro individual na igreja de Deus vivo, preserva-los de contaminação. Precisamos de orar para que Deus possa nos dar tal coragem e tal autoridade para que declaremos a palavra de Deus sem temor, sem medo e sem favor. Nos diz em 1 de João 4, 17. 1 de João 4, 17. Acerca do caráter e acerca da mente da pessoa que vai edificar no fundamento prata e ouro e pedra preciosa, que vai ajudar, quem vai desenvolver, quem vai mover o templo de Deus vivo, que vai guardar, conservar santo e justo o templo de Deus vivo. Aqui é o nosso amor. Nisto é perfeito o nosso amor, o amor para conosco,
para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. E se Cristo estivesse aqui, declararia a sua palavra, declararia a palavra do Pai, com a coragem, sem medo, sem favor, quereria trazer cada um que vem a Ele, trazer a justiça de Deus, para a natureza santa de Deus, como Ele também é. Nós também somos neste presente, neste mundo. Viemos ao ponto número 3 agora, é a tolice que reside em todos os membros sábios do mundo. Viemos a 1 Coríntios, capítulo 3, 18. 1 Coríntios 3, verso 18. Ninguém esse é você, por causa do seu ofício, te salvou. Ninguém, por causa da sua popularidade, te engana. Ninguém, por causa da sua habilidade para comunicar, ainda que comunica erro. Ninguém se engana. Ninguém se engana por causa da sua coragem, muito agressivo e fazer tudo o que quiser. Ninguém se engane. Se alguém entre vós pensa ser sábio neste mundo, deixa que seja louco, sabe? Ninguém se engana a si mesmo. Se alguém entre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. No verso 19 diz: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. A sabedoria do mundo requer nas suas estaturas, na palavra das políticas, na palavra do manunciamento, na palavra disso e aquilo. Toda essa sabedoria não pode trazer ao juiz e faz com que a igreja guie a igreja na sabedoria do mundo sem o Espírito de Deus. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. No verso 20 nos diz: e outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Verso 21 diz: portanto, ninguém se glorie nos homens, queira Paulo, ou seja Tito, ou Timóteo, ou Silvano, ou qualquer outro homem. Eu sou apóstolo, um profeta, um evangelista, um pastor, um professor. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. E no verso 22 diz-nos que seja Paulo, seja Apolos, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. No verso 23 diz: e vós de Cristo, e Cristo de Deus. E Cristo de Deus. Três coisas aqui. Número 1, a tolice dos críticos, a tolice dos críticos experientes. É por isso que ele diz no capítulo 3, verso 18 e 19. Quão loucas o povo do mundo, a sabedoria dos que, pelo prover dos mundos, os princípios do padrão mundano do mundo, a sabedoria que eles tiveram dentre eles. Ninguém se engane a si mesmo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém entre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Então, no verso 19 diz: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Que tenhamos a sabedoria de Deus, não a sabedoria do povo do mundo. É por isso que ele diz em Gálatas 6, 3. Gálatas 6, 3. Diz: porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, não tem a certeza da salvação, não é nada, não tem o Espírito de Deus, o diabo lhe guia, o influencia, não é nada, não tem a iluminação do Espírito Santo que guia a ele, que examina, não vai aquele caminho, não faça isto, não tem
a examinação do Espírito de Deus na sua vida, não é nada. Não tem Cristo vivendo, edificado em sua vida, não tem o Todo-Poderoso falando a ele em todo o tempo. Este é o caminho pelo qual deves andar, e este não é o caminho que não deve. E ele tem que pensa de si mesmo ser alguma coisa. Se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. É hora que você não te enganarás em nome de Jesus. É hora que tu não vai te enganar a ti mesmo. Olhemos para o número 2 aqui. Número 2 fala da imutabilidade do contendor mundano e espirituoso. Contende contra a palavra de Deus, critica contra a palavra de Deus. Eles argumentam, são ditadores que contendem com a palavra de Deus. A vida é inútil, tudo que eles dizem, tudo que eles fazem, não podem trazer almas convencidas dos seus pecados, não podem trazer almas para aos seus joelhos em orar pela salvação, não podem trazer transformação na vida de pessoas, e lhes fazer decidir, e lhes fazer consagrar-se, e lhes fazer irem pelo caminho do Senhor e viver uma vida melhor, e viver uma vida transformada, mas criticam a sã doutrina, criticam a palavra de Deus, e assim o que eles querem trazer é a substituição disso, não transforma nenhuma vida, são inúteis. Diz-nos em 1 Coríntios 3, verso 20. 1 Coríntios 3, verso 20. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. O Senhor conhece o pensamento dos sábios, que são vãos. São sábios além das Escrituras, são sábios além da revelação, são sábios além de Cristo, são sábios além das doutrinas da Bíblia, são sábios além da revelação da palavra de Deus, que nos faz sermos tão íntimos e próximos de Cristo. Todos os pensamentos desses sábios mundanos são vãos. Nos diz no capítulo 2, 6. 1 Coríntios 2, 6. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 6. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, não os príncipes deste mundo, que se aniquilam. A sabedoria do povo deste mundo, que se aniquilam. Não possam guiar a salvação, tornam-se inúteis. Não nos guiam à santificação, que se aniquilam. Não podem transformar para se render absolutamente, uma rendição absoluta a Deus, que se tornam aniquiladas. A sabedoria deste mundo não nos fazem ter mais graça de Deus e viver uma vida vitoriosa. Essas coisas vêm a serem aniquiladas. Eu oro para que a tua vida não se baseie em nada, no nome de Jesus. Posso ouvir um vosso amém? Número 3. Número 3. A tolice que reside em todos os membros sábios do mundo. Olham a palavra de Deus e nas bases da palavra de Deus é como se tornam sábios. Diz 1 Coríntios 3, 21. 1 Coríntios 3, 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Tudo é vosso. Tudo é vosso. Providenciado no Calvário, tudo o que se providenciou, tudo são vossos. Tudo é vosso. Todas as promessas de Deus, todas as coisas prometidas por Deus são vossas. Todas as coisas na provisão do reino de Deus, tudo é vosso. Tudo o que depende pela fé, tudo é vosso. Tudo que vamos em joelhos e alcançamos do Senhor pela oração, tudo é vosso. Diz no verso 22, diz, seja Paulo, seja Apolos, seja Cefas, seja o mundo,
seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. Oito coisas aqui. Tudo é vosso. Número 1, tudo é vosso. Apolos, número 2, tudo é vosso. Cefas, número 3, tudo é vosso. Número 4, comum no mundo, tudo é vosso. Número 5, vida, tudo é vosso. Número 6, morte, tudo é vosso. Presente. Número 8, tudo é vosso. Tudo é vosso. De que está a falar? Quando diz tudo é vosso. E então menciona Paulo, fala da revelação de Paulo. A revelação de Paulo que Deus deu ao apóstolo Paulo, diz tudo é vosso. Foi dado a Paulo, não para destruir, não para reter em si mesmo. Foi dado a ele para que possa revelar a ti. A revelação de Paulo é vosso. A refortificação de Apolos, este Apolos quando veio, fez as pessoas serem fortalecidas no caminho do Senhor, vai refortificá-los e diz, tudo é vosso. Tudo que pertence a Apolo para refortificar, tudo é vosso. E diz, a recoleção. Então, o que falou também de Pedro, é o Senhor Jesus Cristo, toda a recolecção de Pedro e todos os recursos de Pedro, tudo que foi disponibilizado para ti. Por que tu vives como órfão? Por que tu vives como alguém que não tem a revelação, não tem a refortificação, não tem recursos, não tem a recoleção? De fato, ele diz, até o mundo da reconciliação que o Senhor Jesus Cristo deu-se a si mesmo, para que o mundo se reconciliasse com ele. O mundo, a palavra reconciliação também pertence a ti. Estás no mundo, pode reconciliar-se a Deus, e nos diz também, até as coisas que pertencem à vida, o refrescamento da vida, todas as promessas que Deus deu para refrescar a tua vida, para renovar a tua vida, para recriar a tua vida, tudo é no vosso, diz, até as forças da morte, diz, pertence a vós. Quando você te lembra de que a morte vem, e isso te restringe, e te faz, pode vir hoje, pode vir amanhã, até a morte te serve como uma coisa restringida. A restrição de Deus e as coisas presentes, as possibilidades presentes, tudo é vosso. E o futuro, o reconhecimento do futuro, diz, tudo isso é vosso. E também diz, tudo, quando você soma tudo, a redenção em Cristo, tudo é vosso. A justiça em Cristo, tudo é vosso. E as riquezas de Cristo, tudo é vosso. E sois de Cristo, e Cristo de vós. E Deus, Cristo de Deus. Assim que Cristo nos revelou hoje, que precisamos de voltar à fundação de Cristo, nosso Salvador, fundação de Cristo, nosso santificador, fundação de Cristo, nosso pastor, fundação de Cristo, o sacrifício final, fundação de Cristo, o Senhor e o Rei, fundação de Cristo, o mediador e o advogado, o fundamento de Cristo, que é a palavra viva, é a palavra final, e diz, se sois revelados nesta condição, continuando edificando, e iremos edificar na vida das pessoas que permaneçam naquele fundamento, cresça, tal como é estabelecido naquele fundamento do Senhor. Eu oro que a graça, a mesma graça que foi dada ao apóstolo Paulo, é a mesma força, a mesma fé que foi dada aos dignos do Antigo, o Senhor vai impartar na tua vida. Estou bem, o Senhor vai impartar na minha vida. Tudo será vosso em nome de Jesus. Amém. Assim tão fraco, um amém tão fraco. Amém, que trará mais graça na tua vida. Levantemo-nos agora e recebemos mais da graça de Deus, mais da face de Deus vivo. E mais de tudo quanto temos que ter, assim que edificarmos sobre o fundamento que o Senhor Jesus Cristo. Ora, para que alguma coisa maior, alguma coisa tão alta, seja adicionada na tua vida, para a vida cristã e o ministério cristão hoje.